Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui de Israel. Esse é um canal para pessoas como você, pessoa inteligente, moderna, antenada no nosso mundo e também interessada na nossa cultura bíblica. Bem, no vídeo de hoje eu quero fazer uma parte 2, uma continuação do primeiro vídeo em que eu falei dos apócrifos no Antigo Testamento, ou seja, aqueles livros que não entraram na nossa Bíblia e ganharam essa aura de malditos. Então eu expliquei no primeiro vídeo sobre isso e agora nesse vídeo eu quero falar dos apócrifos do Novo Testamento, especialmente os apócrifos dos evangelhos, tá bem? Então acompanhe comigo. Legal, então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que interessa muita gente, que são os apócrifos dos evangelhos, ou os evangelhos apócrifos. Bom, primeiro eu te convido, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a assistir a parte 1 desse vídeo, que eu falo dos apócrifos do Antigo Testamento. E lá eu digo o seguinte, vamos primeiro entender esse nome apócrifo, que se tornou assim um nome maldito, e já já a gente vai entender por que isso. Apócrifo quer dizer simplesmente livros que foram ocultados, ocultar na língua grega, é essa palavra que nos chegou a portuguesada como apócrifo. Então foram simplesmente livros que num determinado momento, quando os editores finais da Bíblia, no caso do nosso papo de hoje, do Novo Testamento, ou seja, a igreja chegou no momento, quis dar uma edição final para a Bíblia. E naquela edição final teve uma escolha de livros, quais entrariam, quais não entrariam. E teve um critério ali. E os que não entraram, eles foram ocultados, deixados de lado. Como eu disse no meu primeiro vídeo, no hebraico, eu acho que essa palavra ela traz um peso menor, que são, em hebraico quer dizer Sfarim Hitzonim, quer dizer literalmente livros que ficaram de fora, tá bem? Então tira um pouco essa aura aí de maldito. Porém, tanto as autoridades cristãs quanto as autoridades judaicas proibiram o povo de ler esses livros que ficariam de fora. Então é por isso que daí se levantou uma grande curiosidade sobre esses livros. Ué, por que eles deixaram de fora? Por que eu estou sendo proibida de ler esses textos? E aí então, isso ajudou, até isso foi bom, porque isso ajudou esses livros a serem preservados. Foi tamanha curiosidade por esses livros que ajudou a serem preservados. Então teve um lado bom isso daí. Agora, qual que foi o critério da igreja para dizer que esse evangelho, ou melhor, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, entrariam no Novo Testamento e outros tantos evangelhos não entrariam? Como outros evangelhos? Tem evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas. Esses evangelhos não entraram no Novo Testamento. E qual foi o critério? O critério foi muito claro. É o seguinte, a igreja quis que entrasse no Novo Testamento evangelhos, primeiro, que fossem reportados a algum apóstolo, ou seja, alguém que teve um contato com Jesus e aquela primeira geração em primeira mão, tá bem? Lembrando que o primeiro evangelho que foi escrito, o evangelho de Marcos, ele foi escrito ao redor do ano 70, ou seja, já 40 anos depois da crucificação. Muito bem, então o critério foi o seguinte, esses textos tinham que ser talvez remetidos a um apóstolo ou alguma pessoa atuante naquele primeiro círculo cristão que nasceu aqui na Terra Santa. Também precisaria ser um documento do século I da era cristã, também se fosse um documento do século II já ficaria fora, já seria oculto. E também teria que ser um documento já estimado pela comunidade cristã, um documento que já era consagrado já naquelas primeiras décadas de cristianismo. Muito bem, então esses outros evangelhos chamados evangelhos apócrifos, evangelhos que não entraram no Novo Testamento, eles são realmente dos séculos II e alguns até do século III da era cristã.
Então, é o evangelho, tem o evangelho de Maria Madalena, evangelho de Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Filipe, tem outras obras, também tem uma obra chamada Atos de Pilatos, são todas obras posteriores. E como a gente sabe realmente que são obras posteriores? Um dos indícios é que quando a gente vai ler esses textos, são textos que foram escritos na Europa, ou na chamada Ásia Menor, aquela região onde hoje é a Turquia, e são textos que quando falam aqui, por exemplo, da infância de Jesus, eles já são textos distantes, já não conhecem direito aqui o cenário da Terra Santa, são autores que não estiveram aqui, quando falam, por exemplo, de costumes do judaísmo daquela época, já está distante, já comete alguns errinhos ao narrar isso. Então esses textos já mostram que eles são distantes realmente do século I. Tá bem? Existe uma discussão sobre os especialistas de, por exemplo, se o evangelho, chamado Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Pedro, são realmente do século I. Tem alguns especialistas que dizem que são, tem alguns especialistas que dizem que não são, tá bem? De qualquer maneira, esses evangelhos, eles são piedosos, quer dizer, o que quer dizer isso? São bem intencionados, querem falar coisas boas daquele cristianismo nascente, de Jesus, da comunidade, não tem coisas ali que vão contra a ideia geral dos evangelhos que realmente se consagraram, tá bem? Mas são realmente textos posteriores. Agora, esses textos são interessantes também pelo seguinte: muitas das informações e das tradições que sobreviveram até hoje, que muitos cristãos acham que vem da Bíblia, não vem da Bíblia, vem desses apócrifos. Por exemplo, a informação de que nós temos que os pais de Maria, a mãe de Jesus, os pais dela, ou seja, os avós de Jesus, chamavam Ana e Joaquim, no cristianismo Santa Ana, São Joaquim, não está escrito em nenhum lugar dos evangelhos da Bíblia. Vem desses apócrifos. Uma outra informação, por exemplo, que vem dos apócrifos é que no momento do nascimento de Jesus tinha ali um burrico e um boi. Isso está ligado a uma imagem do primeiro livro de Isaías. Então tem evangelhos que falam que naquele momento tinha lá, na manjedoura, tinha lá um burrico e um boi, ao lado da família de Jesus. E isso é tão importante que não tem presépio que não traz esses dois animais ali. Mas isso não tem nenhum momento dos evangelhos da nossa Bíblia consagrada que fala isso. Tá bem? Então isso vem dos apócrifos. Então olha só que legal. E uma outra coisa muito legal desses apócrifos é que, como eles foram escritos no século II e alguns no século III, esses apócrifos, eles sim trazem muitos elementos interessantes sobre o cristianismo nascente daqueles séculos. Ou seja, falam bem menos do século I, de notícias, informações novas que nós não teríamos dos evangelhos, é isso que muita gente ainda tem na cabeça, mas esses evangelhos apócrifos, eles falam muito do século II, de como era a mentalidade cristã no século II, e alguns acontecimentos que dá para ver aí como pano de fundo, que estava acontecendo. Tá bem? Isso então melhora, digamos, a história da igreja nascente. Agora, entre nós, quem que está interessado? Quando você fala então que os apócrifos tem até, vale ser lidos, porque eles trazem informações do século II e século III, o interesse do povo diminui bastante sobre a leitura dos apócrifos. É ou não é? Porque realmente não traz informações assim surpreendentes e revolucionárias ou reveladoras sobre a própria época de Jesus, sua pregação, tá bem? Então é isso. Os evangelhos apócrifos. Então, com esse vídeo e o anterior, eu tratei aqui da questão dos apócrifos aqui da nossa Bíblia. Quero te convidar para entrar na nossa comunidade, para você ficar por dentro de lives, cursos, vídeos produzidos por mim aqui em Israel.
Tá bem? Esse é o endereço, também o endereço com o link está no descritivo desse vídeo. No momento que você se inscreve, eu te dou de presente uma coisa super importante, uma explicação sobre os principais eventos bíblicos, que é um conhecimento que todos nós precisamos ter para assim aprofundar o nosso entendimento da Bíblia, tá bom? Inscreva-se. Bom, eu vou ficando por aqui, te desejando tudo de bom aqui da Terra Santa e a gente se vê no próximo vídeo.